Olá, meu nome é Ingrid Ataíde e hoje eu vim apresentar o nosso projeto que tem como tema produção e caracterização de extrato rico em beta-mananase obtida por fermentação em estado sólido a partir da biomassa residual do açaí. E esse projeto tem a participação de Diego Silva, aluno de mestrado, sendo orientado pelo Dr. Matheus Godoy e pela doutora Melissa Gutar. Analisando o panorama geral da produção do açaí no Brasil, nós podemos observar à esquerda dados gerados pelo IBGE, que comprovam a grande quantidade de produção de açaí no Brasil. No ano de 2020, a produção de açaí no Brasil atingiu quase 1,5 milhão de toneladas. E à direita, nós podemos observar que o estado do Pará foi responsável por 94% da produção nacional. Aqui podemos ver a alta produção de açaí no estado do Pará em milhões de toneladas no decorrer dos anos. Entretanto, nem toda parte do produto é comercializada. Apenas 15% do peso do fruto é de fato processado e comercializado, gerando uma grande quantidade de resíduos que muitas das vezes possuem disposição final inadequada, causando um grande impacto ambiental. Estudos indicam que os principais subprodutos gerados são o caroço, que representa até 90% da biomassa residual total, além da fibra, em menor proporção, que representa cerca de 10% desse resíduo. Análises da composição química demonstram que o caroço de açaí é constituído principalmente pelo monossacarídeo de manose. E este açúcar no caroço é apresentado na forma polimérica através do polissacarídeo de banana. E esta matéria-prima apresenta um grande potencial para ser utilizada em alguns processos biotecnológicos, principalmente a fermentação em estado sólido. A fermentação em estado sólido, ela pode ser definida como o crescimento de micro-organismos em substratos sólidos na ausência de água não absorvida nas partículas. E favorece principalmente o crescimento de fungos filamentosos, como, por exemplo, o Aspergillus niger, permitindo, assim, a produção de enzimas microbianas extracelulares, como, por exemplo, as enzimas beta-mananases. Essas enzimas beta-mananases, elas atuam clivando as cadeias de polissacarídeos de bananas que estão presentes na fração hemicelulósica da parede celular vegetal. E, além disso, essas enzimas possuem uma ampla aplicabilidade, como, por exemplo, nas indústrias de papéis, atuando no seu biobranqueamento, nas indústrias de detergentes, também atuam em aplicações farmacêuticas, além da produção de ração e até mesmo na produção do bioetanol. E com isso, o projeto possui como objetivo produzir e caracterizar o extrato rico em beta-mananase obtida pela fermentação em estado sólido a partir da biomassa residual do açaí como matriz sólida de crescimento desses micro-organismos. E para isso, eu realizei a fermentação em estado sólido, utilizando a biomassa residual do açaí como matéria-prima para a produção das enzimas beta-mananases a partir do fungo Aspergillus niger, obtendo assim o extrato enzimático bruto e realizando, por fim, a quantificação da atividade enzimática pelo método espectrofotométrico. Então, a coleta e o processamento do subproduto do açaí foi no estado do Pará, e este material ele foi coletado após o despolpamento dos frutos e seco ao sol durante 2 dias. E, posteriormente, foi realizado um peneiramento, utilizando, assim, a fração com tamanho de partícula menor que 1,18 milímetros. Para a obtenção da solução de esporos do Aspergillus niger, foi feita uma raspagem do fungo crescido em tubo inclinado de PDA, e a suspensão foi realizada em uma solução tampão fosfato de sódio e 0,1% de tuína 80.
Foi feita a retirada de uma alíquota de 2 ml da solução de raspagem e realizado o inóculos em Erlenmeyer, contendo 60 ml do meio sólido estéril, que contém o PDA e o H bacteriológico, sendo então incubados em estufa a 28 graus Celsius durante 7 dias para o crescimento dos fungos. E após isso foi feita a preparação do inóculo a ser utilizado na fermentação em estado sólido e por fim foi quantificado o número de esporos por microscopia óptica na câmara de Neubauer. O micro-organismo utilizado, como dito anteriormente, foi o Aspergillus niger, e a fermentação foi realizada em bioreatores do tipo bandeja, que nesse caso foram utilizados packers, utilizando 3 gramas do subproduto, caroço e fibra do açaí, cuja umidade inicial foi ajustada para 60%. Houve ainda a suplementação com glicina e razão carbono-nitrogênio de 50,4. A fermentação teve a sua duração de 168 horas a 30 graus e 90% de umidade relativa do ar, com um inóculo de 1 vezes 10 elevado a 8 esporos por ml. E para o processo de extração enzimática, foi utilizado o agitador rotatório por 20 minutos e temperatura de 30 graus. Foi utilizado também o tampão citrato de sódio, pH 5, com concentração de 0,5 milimolar. Foi utilizado também gaze e espremedor para a obtenção do extrato enzimático bruto. E o sobrenadante obtido na centrifugação foi utilizado para a análise da atividade enzimática. E a quantificação dessa atividade enzimática ela foi realizada utilizando o método espectrofotométrico por meio da quantificação de açúcares redutores, utilizando o LBG 0,5% massa por volume como substrato. E, por fim, a leitura da absorvância ela foi executada no espectrofotômetro com comprimento de onda na faixa de 540 nanômetros. E como resultado, nós obtivemos a atividade mananásica obtidas após a fermentação em estado sólido em resíduo de açaí com o fungo Aspergillus niger. Os resultados obtidos eles foram expressos em unidade por ml e unidade por grama, que representa a quantidade de enzima capaz de formar 1 micromol de açúcares redutores totais por minuto. E como podemos observar, vemos na triplicata 1 que houve a produção de 50,68 unidades por ml de atividade enzimática e 406,28 unidades por grama de atividade enzimática. Na triplicata 2, houve a produção de 51,99 unidades por ml de atividade enzimática e 416,81 unidades por grama de atividade enzimática. Já na triplicata 3, houve a produção de 49,55 unidades por ml de atividade enzimática e 397,26 unidades por grama de atividade enzimática, resultando assim em 406,78 unidades por grama de atividade enzimática. E além disso, o sobrenadante utilizado para medir essa atividade enzimática, ele foi estocado no congelador e a sua atividade ela foi medida no decorrer de 29 dias. A enzima obtida ela apresentou uma estabilidade em período de 29 dias após a fermentação e estocagem em congelamento. E uma hipótese seria que o uso do Twin 80, por ser um surfactante, pode ter influenciado nesse resultado, contribuindo para a estabilidade da enzima. Ainda em comparação com estudos anteriores realizados pelo nosso grupo, nós podemos observar no gráfico à esquerda a fermentação realizada pelo fungo Penicillium citrinum e sem o uso do Twin. E podemos ver que a atividade enzimática cai rapidamente. Mas no caso representado à direita, quando a fermentação foi realizada
utilizando o fungo Aspergillus niger com o uso do Twin, que nesse caso foi utilizado 0,5% massa por volume, podemos observar que essa atividade enzimática permanece assim constante. Podemos concluir, então, que houve a produção do extrato rico em beta-mananase produzido pelo fungo Aspergillus niger, resultando em uma atividade enzimática de 406,78 unidades por gramas. E esses dados comprovam que os subprodutos do açaí apresentam, sim, um grande potencial de serem indutores para a produção de mananases, principalmente por fungos filamentosos, como foi o caso do Aspergillus niger. E como perspectivas futuras, novos experimentos serão feitos com o objetivo de otimizar a produção do extrato enzimático, bem como fazer a caracterização da enzima referente à resistência perante a variação agora do pH, além da sua estabilidade térmica. Gostaria de fazer um agradecimento especial à PIBIC, CNPq, e muito obrigada por sua atenção.